todo mundo vai fazer alguma coisa para Jesus, amém? Vão para cima do inferno e Deus tem uma grande obra para todos nós aqui. Que Deus abençoe vocês e vão por tudo, tá? Obrigado, gente. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez para os nossos irmãos. Queridos, nós vamos agora para o momento da palavra. Eu preciso que você esteja atento, que haja reverência nesse momento, porque a palavra de Deus vai ser exposta. E nós sabemos tudo que pode acontecer aqui, porque a palavra de Deus sendo exposta, a gente sabe que é o próprio Deus falando aos nossos corações, amém? Quem leu essa semana os 7 capítulos da Bíblia, levanta a mão. Quem leu mais de 7, levanta a mão. Quem leu 10? 10 capítulos. 10 capítulos da Bíblia? Quem leu mais de 10? Quem leu mais de 10, vem aqui pegar um presente agora. Rapidinho. Tem 10. Os 10 primeiros vão ganhar um presente. Vocês merecem. Se faltar alguém, eu dou depois. Sobrou um. Pastor, por que você está dando presente para quem está lendo mais a Bíblia? Sabe por quê? Quando você lê mais a Bíblia, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa melhor, você está aprendendo mais do reino. Então vale a pena ler Bíblia, de verdade. Vale a pena. Vale a pena. Essa semana nós vamos ler mais, amém? Vamos lá, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor trate com cada um de nós no individual e que o Senhor possa tratar conosco, Pai, de forma coletiva também. Nós somos a tua igreja, Pai, que tem defeitos. Nós somos pessoas errantes, pecadoras, mas nós sabemos que a tua palavra, ela nos ajuda a estarmos alinhados com os teus propósitos. Continue conosco aqui. Que seja uma noite de edificação, que Jesus seja glorificado aqui e que não haja impedimentos para o teu agir. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas, na virada do ano, pediram ao Senhor um grande milagre para o ano de 2025. E nós estamos a apenas 5 meses para terminarmos esse ano. E por conta disso, nós temos 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que continuam batalhando pelo seu milagre ainda. São pessoas que oram, que jejuam, que oram a Deus, que clamam ao Senhor pela intervenção dEle, para que possam viver esse ano ainda um grande milagre. E acreditam que pode viver. Mas nós temos um outro grupo de pessoas que já abandonou a oração, que já não acredita tanto que pode viver esse grande milagre no ano de 2025. Por quê, pastor? Porque o ano está acabando. Daqui a pouco, quando a gente olhar, já é dezembro. E muita gente já desistiu de batalhar pelos seus sonhos, pelos seus milagres. Mas, queridos, hoje eu quero te contar uma história, e eu creio que essa história vai ser o combustível para que você entenda de fato que existe um caminho que te leva do processo ao milagre. Que esse caminho que você tem trilhado até aqui, talvez não tenha vivido o seu milagre, pode ser o processo, para que você seja pleno, para que você entenda de uma vez por todas que Deus, Ele quer fazer o extraordinário na sua vida. Deus quer fazer o milagre que você tanto precisa. Agora, existe um caminho. Existe um caminho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. E eu tenho um tema muito importante para hoje. O tema é esse aqui, ó, o caminho do processo ao milagre. O caminho do processo ao milagre. 2 Reis, capítulo 7.
Enquanto você vai abrindo aí, eu quero falar algumas coisas. Amanhã, queridos, eu esqueci de falar sobre a nossa agenda. Amanhã nós teremos nosso culto precioso às 19h30. Sábado teremos o Bill One, 19h30 também. E nós temos... Oi? Domingo tem curso de membresia. Para quem, pastor? Para todos aqueles que ainda não são membros da igreja. Para quem não é membro da igreja, domingo que vem, membresia 17 horas. Amém? E no final do culto, já pediram para avisar, nós teremos um cachorro quente self-service lá fora, hein? O negócio tá chique, essa cantina tá chique. Amém? Todo mundo achou? Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, você já sabe, não vou nem repetir. EBD todo domingo, 8h30 da manhã. Segundo Reis, capítulo 7, o texto diz o seguinte: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que os disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Se é um dia de boas notícias, nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos nos acampamentos dos arameus e não vimos ninguém, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão, e então pegaremos vivos na entrada e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado
como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém? Queridos, para nós entendermos o contexto desse texto, nós precisamos voltar alguns capítulos. E a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, ele cercou e sitiou a cidade de Samaria. O rei Ben-Hadad, ele cercou e sitiou a cidade de Samaria. E por conta disso, o que aconteceu? O povo acabou vivendo uma escassez muito terrível. Porque era como se a gente estivesse aqui aprisionado. Imagina, a gente não pode sair, a gente não pode produzir, a gente não pode fazer nada, e a gente vai vivendo aqui escravizado dentro desse lugar. Era exatamente isso que o povo estava vivendo lá em Samaria. O povo não podia fazer nada, e a escassez, ela foi só aumentando. E o povo começou a passar uma dificuldade terrível, ao ponto de... A Bíblia vai dizer que algumas pessoas ficavam na porta da cidade vendendo esterco de pomba. Você tem noção do que é isso? As pessoas vendiam a latinha com fezes de pombo. Quanto que era isso, pastor? 5 moedas de prata, que era muita coisa na época. As pessoas também começaram a vender cabeça de jumento. Você imagina você pegar uma cabeça de jumento e comprar uma cabeça de jumento para vender, para poder comer. Quanto que era, pastor? 80 peças de prata, 80 moedas de prata. Era um dinheiro que muita gente não tinha. Por que eles estavam fazendo isso? Porque a escassez estava terrível em Samaria. Porque ela tinha sido sitiada pelo rei Ben-Hadad. Tinha sido cercada pelo rei Ben-Hadad. E aí o que acontece? O rei de Samaria, ele está andando pela cidade lá. Daqui a pouco ele vê uma briga, 2 mulheres brigando, 2 mulheres discutindo. Ele fala: vem cá, o que está acontecendo aqui? Ele chega para separar a briga. Aí uma mulher fala: olha, a gente está brigando, sabe por quê? Porque nós combinamos de cozinhar os nossos filhos. E aí nós fizemos com o filho dela, só que quando nós fizemos com o meu filho, quando fomos fazer com o filho dela, ela escondeu o filho dela. O rei fala: o que vocês estão fazendo? Eles: é isso mesmo que está acontecendo. O rei fica desesperado e ele rasga as vestes dele de desespero e ele fala: hoje mesmo eu vou acabar com a vida de Eliseu. Porque ele achava que esse era um problema de Deus e ele queria descontar tudo em quem? No homem de Deus. É interessante, vocês já viram que os grandes homens de Deus, eles passam por dificuldades terríveis, né? Mas hoje na sociedade que a gente vive, está todo mundo vivendo maravilhosamente bem. Está totalmente em discrepância com aquilo que a Bíblia mostra, porque os homens de Deus, eles passam por dificuldade de verdade. E esse homem agora prometeu matar Eliseu, acabar com a vida de Eliseu, dizimar Eliseu, porque ele falou: não tem como viver desse jeito. Tudo isso que está acontecendo com Samaria é culpa de Deus e é culpa desse homem. E aí ele toma a decisão de ir atrás de Eliseu. Quando ele chega em Eliseu, ele faz uma pergunta para Eliseu. Ele fala assim: o que mais poderia eu esperar do Senhor? E aí Eliseu vai responder ele quando começa agora o capítulo 7. Eliseu fala com ele: olha, em 24 horas, Deus vai mudar a sorte de Samaria. Em 24 horas, essa escassez terrível que vocês estão vivendo vai se transformar numa abundância muito grande, ao ponto das pessoas, em vez de vender esterco de pomba, em vez de vender cabeça de jumento, eles vão vender uma medida de farinha, da melhor farinha, por 1 moeda de prata, e 2 medidas da melhor cevada por 2 moedas de prata. Aí o oficial do rei está lá com o rei, encostado com o rei. Ele fala assim: será que isso poderia acontecer mesmo se Deus abrisse as comportas do céu?
Eliseu olha para ele e fala, quer dizer que então você não está acreditando, né? Por conta disso, você vai ver o milagre de Deus, mas você não vai participar do milagre. Você vai até ver, você vai ver uma palhinha do que está acontecendo, mas você não vai experimentar o milagre, porque você está duvidando do que Deus pode fazer. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que nesse tempo tinham 4 leprosos na porta da cidade. E esses 4 leprosos já estão ali passando mal de fome, já não tem mais o que comer, e eles estão desesperados, e aí um deles toma uma decisão, fala assim, olha só, a gente vai continuar aqui na porta da cidade, a gente vai morrer, porque não tem comida, não tem nada pra gente, e a gente vai acabar morrendo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro arraial dos arameus, porque vai que de repente eles tenham misericórdia da gente, e eles dêem alguma coisa pra gente comer. Mas se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for para lá, a gente pode morrer também, então vamos arriscar. E aí eles tomam essa decisão. E eles vão para o arraial dos arameus. Quando eles chegam no arraial dos arameus, eles já estão esperando serem atacados. Alguma coisa ruim acontecer. Mas eles entram, não tem ninguém. E aí o que acontece? Eles olham para as dispensas, eles entram na tenda dos arameus lá, no arraial, e eles olham, tem lá Serenata do Amor, Coca-Cola, e tem carne, tem biscoito, e eles, meu Deus, e eles vão pegando, vão comendo desesperados, vão aproveitando, porque não tem ninguém, né, vão comendo, tem Nutella, e eles estão comendo desesperados, daqui a pouco eles olham, tem ouro, tem prata, tem roupa, eles trocam a roupa, e fica aquela coisa toda, eles ficam desesperados, cadê esse povo? Daqui a pouco eles vão em outra tenda, e eles olham lá, tem várias frutas, eles vão pegando frutas, vão comendo, desesperados, chega um momento que eles falam, opa, peraí, a gente está aqui se dando bem, mas o povo está sofrendo lá fora. Se a gente continuar fazendo isso, o povo descobrir, a gente vai ser castigado. Vamos fazer o seguinte, vamos avisar o rei que está acontecendo. E aí eles vão lá e avisam para os sentinelas do rei, olha, nós fomos lá no arraial dos arameus, quando nós chegamos lá, sabe o que aconteceu? Não tem ninguém. Por que não tinha ninguém, pastor? Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus mandou um barulho naquele arraial, que os arameus ficaram desesperados, achando que eram carros de guerra e cavalos, e o exército estava vindo para atacá-los. Então eles, foram embora antes de morrerem. Eles acharam que iam ser atacados e foram embora, abandonaram tudo do jeito que estava lá. Os animais ficaram presos, as comidas todas lá, roupa, ouro, prata, tinha tudo disponível. Então o que eles fazem? Esses 4 leprosos vão lá, avisam os sentinelas do rei, os sentinelas do rei avisam o rei fala, tá muito fácil. Já viram que às vezes vem bênção nas nossas vidas que a gente nem acredita e fala assim, não, peraí, tá fácil demais. A gente acha até estranho porque a nossa vida é tanta correria, é tanta loucura, que às vezes a bênção vem, a gente nem acredita. Às vezes a gente ora tanto por aquela bênção, quando ela chega a gente fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Era isso que o rei estava vivendo. Porque o rei não acreditou. O rei falou assim, posso cantar pedra para vocês? Posso falar a verdade? Eles se esconderam, deixaram tudo lá, sabendo que a gente está morrendo de fome. Nós vamos para aquele lugar, quando a gente chegar lá, eles vão pegar a gente vivo. Eles vão acabar com a gente, eles vão tomar tudo de vez. O rei, com muito medo do que estava acontecendo, falou, tá fácil demais. Ele pensou isso, e aí um dos homens que trabalhavam com o rei, muito sábio, falou, vamos mandar um pessoal por reconhecimento. Vamos mandar o pessoal lá para ver se é tudo isso mesmo. Se for, a gente toma posse. Se não for, vão morrer poucas pessoas e a gente está aqui. O rei, gostei da ideia, então vamos fazer isso, vamos mandar. E aí o rei manda os cavalos lá, manda um povo lá. Quando eles chegam lá, eles percebem que tem um rastro. Que rastro, pastor? Eles começam a perceber que fora da tenda dos arraial, fora da tenda lá do arraial, existem muitas coisas pelo caminho. Eles começam a seguir isso, que era arma, roupa, comida. Eles foram deixando tudo para trás. E quando eles vão andando, eles percebem que o povo de fato fugiu, que eles não estavam mais ali. Então eles falam com o rei, realmente está tudo liberado, o povo precisa vir. Queridos, quando o povo sabe o que está acontecendo, parece o aniversário do Guanabara, já viram? Quem já foi no aniversário do Guanabara aí? Aniversário do Guanabara. O pessoal sai correndo desesperado. E aí uma das profecias se cumpre. Qual é a profecia que Eliseu tinha falado? Olha, você que duvidou de Deus,
Você vai ver o que está acontecendo, você vai ver o milagre, mas você não vai participar do milagre. Sabe o que aconteceu? Esse oficial do rei que duvidou, ele está na porta da cidade. O povo vem, pisoteia ele, passa por cima dele e ele morre. Primeira profecia, primeira coisa que foi profetizada que aconteceu. Daqui a pouco, o povo vai, come, o povo pega ouro, pega prata, o povo pega tudo. Daqui a pouco está sendo vendido na porta da cidade, sabe o quê? A farinha, a melhor farinha que os arameus guardavam, está sendo vendida na porta da cidade por 1 moeda de prata. E a melhor cevada por 2 moedas de prata. Por quê? Eliseu já tinha profetizado isso. Eliseu falou, em 24 horas, Deus vai mudar Samaria. A escassez se tornará em abundância e Deus vai ser glorificado. E aí, queridos, essa história é uma história que mexe muito com a gente. Porque quando a gente olha para o cenário de Samaria, era um cenário ruim de todos os lados. Era escassez, era falta de fé, era morte, era tudo isso junto. Por quê? Porque a escassez, ela fazia coisas terríveis no meio do povo. Porque o povo estava morrendo de fome. O povo estava passando dificuldade. E aí você sabe quanto isso é ruim para um povo. Só que Eliseu, ele deixa algo muito claro. Ele fala, em 24 horas, tudo vai mudar. O povo já de repente nem acreditava mais no extraordinário de Deus. O povo já não tinha uma perspectiva de um futuro brilhante, de um futuro extraordinário. Por quê? Eles olhavam para o cenário que eles estavam vivendo e falavam assim, olha, não tem mais o que fazer. Agora é só sentar e chorar. Acontece isso de vez em quando com você? Comigo acontece. Às vezes tem situações que a gente não tem muito o que fazer, a gente senta e chora. Fala, Senhor, se não for a sua intervenção, não vai acontecer. Acontece com a gente. E esse povo devia estar vivendo assim. Porque eles olhavam e falavam, não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas no meio disso tudo aparece um profeta de Deus dizendo, olha, o cenário é de escassez. Está tudo dando errado, está tudo ruim, mas Deus é poderoso para mudar esse cenário em 24 horas e vai acontecer. Esse profeta dá 24 horas para que tudo mude na história de Samaria. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você não acredita que em 5 meses Deus pode fazer tantas coisas na sua vida esse ano ainda? Se em 24 horas Deus pode mudar toda a história de uma cidade, você acha que Ele não pode mudar algo na sua vida? Será que vale a pena abandonar o ano? Será que vale a pena esquecer daquilo que a gente pediu a Deus lá no passado? Que a gente disse, Senhor, nós estamos mudando de ano, o ano de 2025 precisa ser um ano de milagres na minha vida. Pastor, eu quero ver meu filho se convertendo. Pastor, eu quero ver meu casamento restaurado. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, eu preciso de um planejamento de algo para mudar a história da minha vida. Será que Deus não tem poder para fazer isso na sua vida? Se em 24 horas aquelas pessoas que estavam comendo esterco de pomba, agora eles estão com a melhor farinha, com a melhor cevada. Eles saíram de um cenário terrível de escassez e agora estão vivendo uma abundância extraordinária. Deus pode fazer na nossa vida. Mas o principal aqui não é a gente frisar que Ele pode fazer, é saber o que o caminho do processo ao milagre nos ensina. Quem aqui acredita que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida ainda esse ano? Você acredita de verdade? Pastor, eu acredito. Esse texto, ele nos dá dicas importantes para quem quer viver o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário do Senhor? Eu quero também. O que o caminho do processo ao milagre nos ensina? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Primeiro, o caminho do processo ao milagre nos ensina que nós nunca devemos duvidar do extraordinário de Deus. Quem quer viver o extraordinário de verdade nunca pode duvidar que Deus pode fazer o extraordinário. Porque os versos 1 e 2, olha aí na sua Bíblia o que diz os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 vão dizer para a gente, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria,
tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha o que esse homem diz. Queridos, o rei vai atrás de Eliseu querendo a cabeça dele. O rei está estressado, o rei está desiludido, o rei, ele quer achar um culpado. Por quê? Porque a sua cidade está perecendo, o povo está morrendo, o povo está com fome, o povo estava comendo gente. O povo já não tinha mais o que fazer. O povo estava vivendo algo que aquele rei talvez nunca tenha imaginado que viveria na sua vida. Mas aí, queridos, ele faz uma pergunta para Eliseu: o que mais eu poderia esperar do Senhor? Eliseu fala para ele: olha, em 24 horas Deus vai mudar tudo isso. E quando Deus diz isso, tem um oficial parado que ele ouve isso de Eliseu, mas ele duvida. Ele não acredita que em 24 horas Deus poderia mudar o cenário de Samaria. E ele debocha ainda, ele fala: será que se Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu fala: então tá, então você está duvidando, né? Então você está duvidando que o extraordinário de Deus pode acontecer? Você está duvidando daquilo que eu estou falando, da minha palavra, da palavra profética? Você está duvidando disso? Por conta disso, você vai ver, mas você não vai experimentar. Queridos, tem muita gente que tem visto o extraordinário de Deus, mas não tem experimentado o extraordinário de Deus. Vocês já repararam que todo mundo tem um testemunho de grande milagre que o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente já viveu? Mas tem muita gente que, se você fala assim: olha, conta aí o seu milagre, a pessoa: pastor, mas eu conheço alguém. Tá, se você conhece alguém que viveu um milagre, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas tem muita gente que não tem vivido esses milagres, sabe por quê? Porque duvida. Essa é a verdade. Às vezes você olha para a sua vida assim e você fala: pastor, o cenário é terrível, o cenário é de escassez, o cenário é de morte, o cenário não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Eu sei. E você olha para esse cenário e duvida que Deus em 24 horas pode mudar esse cenário. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você algo muito importante. Se Ele mudou a sorte de Samaria em 24 horas, o que Ele não pode fazer na sua vida nesses 5 meses que faltam para terminar o ano? Será que você acredita que Deus pode fazer na sua vida? Será que você acredita na palavra profética? Esse homem duvidou de que algo grandioso pudesse acontecer. E Deus trouxe aqui essa noite para te dizer: pare de duvidar do meu poder. Pare de achar que você está esquecido. Pare de achar que o meu extraordinário cessou na sua vida. Ei, não cessou. Deus continua o mesmo Deus que abre o mar, que envia o maná, que cura cegos, que cura leprosos, que faz o extraordinário dele todos os dias. Deus continua o mesmo. O nosso Deus não mudou. Um dia desse eu peguei um Uber com um rapaz e ele estava falando: pastor, eu estou muito frio espiritualmente, eu tenho andado sem fé, eu já não acredito tanto nas coisas que eu leio, nas coisas que eu vejo. Como que eu posso, pastor, voltar a sentir o meu coração queimando por Jesus e pelas coisas de Jesus? Eu falei para ele: olha só, é muito fácil. É só você se lembrar de tudo que Deus fez na sua vida até aqui. Porque a nossa memória é curta demais, a gente se esquece. A gente se esquece. Esses dias, fui com uma pessoa lá na Barra da Tijuca, aí fui conversando com ela. E aí ele estava me contando que ele tomou 2 descargas elétricas de um fio de alta. Você tem noção do que é isso? Soltando pipa, moleque, né? Soltando pipa ali. A pipa pega no fio de alta, ele toma 2 pancadas. Falei: rapaz, o coração da pessoa que toma uma pancada dessa costuma explodir. E o seu tá bonzinho aí, tá até batendo.
pastor, eu quase caí da laje uma vez. Eu acho que foi nessa vez mesmo, ele tomou a descarga, ele ia cair da laje, mas as pessoas que viram ele falaram que como se tivesse uma mão segurando ele para ele não cair da laje, porque se ele cair da laje ele ia morrer. Estava praticamente desacordado. E aí você vai conhecendo a história das pessoas, você vai vendo quantos milagres as pessoas viveram nesse tempo, no tempo de infância, no tempo de adolescência, na fase adulta, quantos milagres, quanta provisão de Deus, quanta intervenção divina na vida das pessoas. Tem um líder da nossa igreja que os bandidos tentaram matar ele quando era policial, apertaram o gatilho várias vezes, não saiu o projétil. Quantos milagres! Só que a gente se esquece de tudo isso que já vivemos com o Senhor. Nós que estamos aqui passamos por uma pandemia, que quase 1 milhão de pessoas morreu no mundo. Se eu não me engano até mais, nem sei o número certo. Mas nós estamos aqui, será que foi por acaso? Será que foi por conta da vitamina C que a gente tomou? Será que foi por conta da vacina? Será que foi por conta de alguma coisa? Não, Deus desejou isso. Deus protegeu a gente. Teve gente aqui que ficou entre a vida e a morte, mas está aqui hoje com saúde, bem, vivendo bem. Será que é à toa isso? Não é à toa, é o extraordinário de Deus que nos alcançou. Mas a gente se esquece. E aí, às vezes, a gente precisa de uma coisa muito mais ínfima, muito menor, e a gente acha que não vai acontecer, e a gente fica triste, e a gente desacredita, e Deus está te chamando a você acreditar de novo no extraordinário dele. O que você precisa? Qual o milagre que você precisa? Deus pode fazer infinitamente mais. Mas a pergunta é, você acredita? Você acredita? Pastor, mas se você conhecesse a minha história, você ia entender a minha falta de fé. Não, queridos. Lucas 1,37 vai dizer, para Deus nada é impossível. Mateus 19,26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse homem aqui deixou de viver um grande milagre, porque ele duvidou da palavra profética. Pastor, eu também tenho muita dificuldade com palavra profética. Eu também. Mas você quer saber quando a palavra é profética de verdade? Porque hoje, muita gente vem com profetada, né? Muita gente vem falando coisas que a gente quer ouvir. Sendo que muitas vezes o que Deus vai te falar é o que você não quer ouvir, mas é o que você precisa. É o que você precisa. Pastor, como é que eu sei que a palavra é profética? Primeiro, ela tem que ter embasamento bíblico. Esse negócio de que você vai estar no palco e aqueles que te odeiam vão estar rastejando aos seus pés, isso não é bíblico, isso é diabólico. Isso é doutrina de demônios, é anátema. Como eu falo aqui todo domingo, eu amo essa palavra, anátema. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com palavra profética, não tem nada a ver com o plano de Deus para você. Mas a segunda coisa é que ela precisa respeitar os princípios do reino. Não adianta a pessoa vir falar para você que você vai viver uma coisa que é antiético. Você vai viver uma coisa que é fora dos princípios do reino. Olha, vai vir um dinheiro para você essa semana porque Deus está enviando. E aí vai ver o dinheiro todo errado. Que palavra profética é essa? Mas tem gente que chora, que fala, obrigado, Senhor, sabe por quê? Está tão desconectado com Deus que nem consegue ouvir de fato a voz dele. E aí está escutando várias vozes e está dizendo, Deus está falando comigo. Que Deus nada. Deus nada. O diabo sabe exatamente como enganar qualquer um aqui. Por isso a nossa conexão precisa ser com alto, a gente precisa estar conectado com Deus. Por quê? Porque quando a palavra for profética, ela traz paz ao nosso coração, ela vai de acordo com aquilo que Deus já colocou no nosso coração, porque Ele coloca no nosso coração e Ele faz exatamente como Ele colocou no nosso coração. Pastor, como é que eu sei que a palavra é profética? É quando Deus é glorificado. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Isso é palavra profética, quando Cristo, Ele é glorificado. Palavra profética, resumindo, é Deus dizendo que pode, que vai fazer, porque Ele é Deus, simples assim. A gente precisa crer no extraordinário, voltar a crer no extraordinário. Voltar a crer que Deus pode mudar o cenário da nossa vida.
Pastor, mas está terrível, eu sei. Pastor, está doendo, eu sei. Eu também tenho minhas guerras, eu sei como dói. Eu sei o que é a gente esperar por um milagre. A gente olhar um diagnóstico assim e falar, e agora, Senhor? Não tem muito o que fazer. A gente olhar para uma situação e ver que não existe escape aos olhos humanos. Mas Deus, Ele pode trazer o escape, o livramento, tudo no momento certo, porque Ele é Deus. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali, escravos, vivendo na escravidão. E aí o rei falou, olha, todo mundo vai precisar se curvar a esse Deus aqui. Todo mundo vai se curvar. Eles falaram, opa, a gente não vai não. Ah, mas vocês vão morrer, não tem problema, mas eu não vou me curvar a outro Deus, porque eu só tenho um Deus. E eles não se curvaram, tocaram lá as cítaras, as harpas, todos aqueles instrumentos, todo mundo se curvou. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do povo, durinho lá. Não podia nem piscar, né? Um silêncio. O pessoal lá não se curvaram não. Vem cá, vocês não vão se curvar? Não, nós só temos um Deus. E aí sabe o que aconteceu na vida deles? Mandaram esquentar a fornalha 7 vezes mais. Existem momentos da vida que as fornalhas estão bem mais quentes, né? Mas deixa eu falar para vocês, nesses momentos de fornalhas ardentes, o quarto homem da fornalha estará conosco. Porque o texto vai dizer que eles foram jogados na fornalha. E aí, queridos, tá todo mundo imaginando que eles já estão torrados, que eles viraram pó. E eles estão lá, andando de um lado para o outro, dançando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico imaginando eles cantando isso e andando para lá e para cá. E o rei fica desesperado porque eles não viraram pó. Eles não acabaram, eles não estão mortos. Inclusive, tem algo diferente ali. Porque tem alguém caminhando com eles que o rosto parece como o filho dos deuses. O grande eu sou enviou escape, o livramento, porque eles não se curvaram a outros deuses, a outros reis. Eles se garantiram no rei de Israel. Eles acreditaram. Em 24 horas eles saíram de escravos para administradores. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. Eles sabiam que podiam viver o extraordinário. E a gente precisa acreditar, crer em Deus, volte a clamar, volte a jejuar, faça a sua parte, mas confie que Ele está cuidando de você. Existe uma atmosfera de milagre sobre esse lugar. Quantas pessoas estão vivendo coisas extraordinárias aqui. Confie em Deus, acredite que Deus pode fazer na sua vida. Mas em segundo lugar, o que o caminho do processo ao milagre nos ensina? Nos ensina que devemos confiar nas estratégias divinas. Nós devemos confiar nas estratégias divinas. Versos 5, 6 e 7, está aí, ó. Olhem junto comigo aí, 5, 6 e 7. O texto vai dizer, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Os leprosos aqui, eles decidiram arriscar. Eles já não aguentavam mais. E aí quando eles chegam no arraial, está vazio, não tem ninguém. O que tinha acontecido, pastor? O verso 6 diz para a gente que Deus enviou um grande ruído. Deus enviou um grande ruído e eles imaginaram que estava vindo um grande exército para atacá-los. Eles entram em desespero, que eles falaram, e agora? Com certeza os hititas estão vindo, o povo de Israel, eles vão acabar com a gente. E eles, vão embora. Sabe o que é interessante? Não tem uma morte. Não tem um confronto. Não tem uma situação adversa. Não tem algo que pudesse tirar a vida de alguém. Não aconteceu isso. Deus enviou um barulho
E esse barulho fez com que todo o arraial estivesse disponível para que aqueles leprosos pudessem comer e todo o povo de Samaria pudesse desfrutar da abundância do Senhor que estava chegando na vida deles. Um barulho. Sabe o que isso me mostra? Que as estratégias de Deus são perfeitas. As estratégias de Deus são maravilhosas, são extraordinárias. Nosso grande problema é que a gente deixa de viver muitos milagres porque a gente confia nas nossas estratégias. A gente sempre tenta dar o jeitinho, né? Existe um tal de jeitinho brasileiro que é um movimento diabólico que existe na nossa nação. O carioca, então, nem se fala. Pastor tá falando mal de carioca? Eu sou carioca, tô falando mal de mim mesmo. Carioca, já viu aquela coisa? É o esperto. O brasileiro é o jeitinho brasileiro. Chegou a hora da gente parar com isso. Chegou a hora da gente entender que é o Senhor quem faz todas as coisas. Chegou a hora da gente entender que as estratégias dele são muito melhores que a gente. O que a gente precisa fazer, pastor? Só confiar. É só pegar a nossa vida e falar assim: Senhor, eu não sou mais dono dela, está tudo com o Senhor agora. Faz de mim o que o Senhor quiser. Qual é a estratégia que o Senhor vai usar? Eu estou debaixo da tua proteção, do teu amor, da tua misericórdia. E eu não faço mais nada com os meus braços. Eu confio no Senhor. Eu não tenho mais minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria aquilo que foi proposto pelo Senhor. Submissão é acreditar que Deus está cuidando da gente. Mas o grande problema é que a gente fica tentando fazer do nosso jeito. A gente fica tentando dar o jeitinho. A gente tenta ajudar Deus. Não queira ajudar Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém aqui. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é muito claro mostrando que a estratégia dele, queridos, olha para a Bíblia. Deus fez cada coisa na Bíblia, mandar o povo rodear a muralha e depois tocar instrumento, cai a muralha. Deus manda bater o cajado no chão e o mar se abre. Coisas que a gente não consegue compreender, mas a gente não tem que compreender, a gente tem que confiar. A gente tem que acreditar. Deus está sempre mandando escape, sempre mandando livramento, sempre mandando aquilo que a gente precisa para que o nome dele seja glorificado. As estratégias humanas, elas vão sucumbir, mas as estratégias de Deus, elas serão testemunhadas, porque existe algo poderoso demais nas estratégias divinas. A gente só precisa da estratégia divina, a estratégia do nosso Deus. Por mais que pareça loucura, às vezes confie, vale a pena. Mas em terceiro lugar, queridos, para a gente finalizar aqui, o que o caminho do processo ao milagre nos ensina? Que mesmo sem esperança, Deus nos torna alvos do seu milagre. Verso 8. Verso 8 diz para a gente: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Os leprosos, eles foram para o arraial. Eles falaram: não vamos ficar parados aqui não, porque se a gente continuar parado aqui, a gente vai morrer. Aí alguns devem ter falado assim: mas se a gente for para lá também a gente vai morrer. Falou: mas vai que os arameus podem pegar a gente e falar: estou com peninha deles. Vai que os arameus podem servir alguma coisa para a gente comer. Se eles servirem a gente, viveremos. Mas se eles decidirem matar a gente, morreremos. Mas a gente precisa entender que alguma coisa precisa ser feita. A verdade aqui, queridos, é que Deus já tinha colocado no coração desses homens. Deus já tinha um plano. Deus já tinha feito tudo o que precisava fazer para que eles experimentassem o milagre. Por quê? Porque esses homens agora, eles são o alvo do milagre. Muita gente acha que está esquecido nesse mundo. Muita gente achando que está abandonado nesse mundo. Muita gente achando que o amiguinho do lado é o alvo do milagre sempre. Pastor, tudo acontece com os meus vizinhos, com os meus amigos, com as pessoas que sentam no meu lado da igreja e comigo nada. Tem muita gente pensando que Deus se esqueceu, que Deus abandonou, mas eu quero te dizer algo muito importante essa noite: você é o alvo do milagre de Deus.
Você é o alvo do milagre de Deus. Interessante que aqui, o alvo do milagre, diretamente, nem foi o rei. O rei viveu o milagre? Viveu. Mas os leprosos experimentaram o milagre primeiro. Esses homens, eles eram descartados pela sociedade. Eles ficavam na porta da cidade, sabe por quê? Porque dentro da cidade, eles eram proibidos de ficar, porque o povo tinha medo de pegar lepra. Sabe do que eles viviam? Eles viviam de resto de comida. Quando você vai estudar a história dos leprosos naquele tempo, você vai perceber que eles comiam o que o povo jogava no lixo. Já viu quando você pega aquele restinho de comida assim, joga no lixo, amarra e bota no lixo? Eles viviam disso. Isso mostra pra gente que Deus está preocupado com todo mundo. Ah, pastor, mas como que eu vou ser alvo do milagre se eu sou um pecador? Você é alvo do milagre mesmo sendo um pecador, sabe por quê? A misericórdia dele é maior do que o seu pecado. Pastor, mas eu já fiz muita coisa de errada, como é que eu posso ser alvo do milagre? Querido, se você confiar em Deus, se você se arrepender dos seus pecados, você pode viver algo com Deus que você nunca imaginou. Decida hoje, fala assim, eu sou o alvo do milagre, eu não vou mais ficar contando o que os outros estão vivendo, eu agora vou testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Pare de achar que você está abandonado. Talvez você chegou aqui mal, se sentindo excluído, olhando para as pessoas vivendo coisas maravilhosas ao seu redor, e o sentimento que se apoderou de você é: Deus se esqueceu de mim. E Deus manda te dizer essa noite: pode mamãe se esquecer do seu filho, que acabou de nascer, mas eu não me esqueço de vocês. Deus está com você. Deus está com você. Chegou a hora do grande milagre na sua vida. Você tem coragem para confiar em Deus de verdade? Você tem coragem? Pastor, coragem? Coragem! Você tem coragem de sair por essas portas e falar: eu sou o alvo do milagre agora. Deus vai fazer na minha vida. Eu vou buscar o direcionamento de Deus. Eu vou viver com Deus. Eu vou me conectar com Deus como eu nunca me conectei. E eu vou viver os milagres que Ele tem para a minha vida. Eu não abro mão de viver isso. Pastor, se o milagre está a caminho, e depois de viver o milagre, primeiro, se torne um facilitador para que pessoas experimentem viver a mesma coisa. Depois que você for o alvo do milagre, depois que você viveu o seu milagre, faça de tudo para que pessoas também vivam os seus milagres. Testemunhe, anunciem a Deus. Demonstrem para as pessoas, não somente com palavras, mas com ações, que Deus continua o mesmo. Seja um portador das boas novas do Senhor. Mas em segundo lugar, depois de viver um milagre, ignore o que fizeram ou deixaram de fazer por você, porque quem cuida de você é Deus. Eu conheço muita gente que não vive o milagre, por quê? Ah, pastor, depois que eu viver o milagre, eu vou olhar para esses miseráveis e vou falar: vocês vão queimar no fogo do inferno. Tem gente, queridos, que é tão imaturo que não recebe o milagre por imaturidade. Sabe por quê? Porque fica o tempo todo querendo receber para poder jogar na cara dos outros. Ei, Deus está te dizendo: amadureça. O meu milagre vai chegar na sua vida quando você estiver preparado para que o meu nome seja glorificado através de você. E aí, quando você receber o milagre, você vai falar: foi o Senhor quem fez. Foi Ele quem fez. Vocês que na época não me ajudaram, vocês que me criticaram, vocês que fizeram, Deus vai fazer na vida de vocês também. Eu perdoo vocês, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais na minha vida, e vai fazer na vida de vocês também. Isso é maturidade cristã. É você saber quem é que cuida de você. Pastor, Deus pode fazer na minha vida? Pode. A pergunta que fica aqui essa noite é: você de verdade acredita que pode viver um grande milagre ainda esse ano? Você acredita de verdade? Se você acredita, curve sua cabeça que eu quero orar por você. Pastor, eu quero viver um milagre. Eu preciso de um milagre, pastor, na verdade.
Deus sabe tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivido. E eu careço da misericórdia de Deus. Eu careço da intervenção de Deus sobre as situações da minha vida. Mas eu acredito que esse ano ainda eu posso viver um grande milagre. Que um grande milagre está a caminho. Como é que eu faço para viver esse milagre? Primeira coisa que você precisa fazer é confiar no Senhor. Como? Entregando a sua vida nas mãos dele. Dizendo, Pai, até aqui eu tenho feito as coisas do meu jeito. Eu tenho forçado algumas portas, eu tenho dado meus jeitinhos, e está tudo de ruim acontecendo comigo, mas a partir de hoje eu abandono o jeitinho. A partir de hoje eu confio nas portas que o Senhor abrir para mim. E eu confio se o Senhor fechar também, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Se você hoje acredita que pode viver um grande milagre, e decide viver esse milagre de verdade, eu quero que você repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você repita assim comigo. Não precisa repetir em voz alta, repita assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Faz de mim hoje uma nova criatura e muda a minha história. Eu hoje me arrependo dos meus pecados e decido viver uma nova história com Jesus. Eu quero viver todos os milagres e eu sei que o Senhor tem os milagres preparados para a minha vida. Por isso, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Escreve meu nome no livro da vida e muda a minha história a partir de hoje, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja